a mais essa transmissão do Projeto Seja Luz. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui juntos para poder refletir a palavra do Senhor, para poder rezarmos juntos, né? E gostaria já de começar essa transmissão convidando você a compartilhar o link, convidar os seus amigos, mandar o link aí no grupo da família, no grupo dos amigos, convidar todo mundo para poder assistir essa transmissão que vai ser muito especial. Já tem algumas pessoas aqui com a gente, a Fernanda, Maria das Dores já está aqui, Donizete também já está aqui com a gente. E lembrando também, pessoal, que pode mandar o seu pedido de oração nos comentários, pode interagir aqui com a gente fica muito feliz com o seu comentário. A Maria das Dores já está mandando aqui, ó. Boa noite, Deus abençoe vocês, peço oração para a minha família, que Deus possa abençoar a sua família, Maria das Dores. Donizete já está assistindo com a gente, Cris Alves também está assistindo, Bismarck. Então, gente, vamos todo mundo ajudar, né, o projeto que fez 2 anos, vamos compartilhar aí realmente o link, compartilhar essa transmissão, que a gente possa alcançar muitas vidas neste momento. Lembrando, só para lembrar também que todo pedido de oração a gente sempre reza por você no final. Às vezes você não fica à vontade de mandar um pedido de oração aqui nos comentários, mas você pode pedir no seu coração, que Deus escuta a gente, Deus está conosco a todo momento, né? E já entrando nesse clima realmente de oração, gostaria de pedir que vocês continuem compartilhando, mas que a gente possa já acalmar o nosso coração, a gente poder já estar na presença de Deus, que o Espírito Santo possa fazer morada no seu coração, na sua casa, na sua vida. Gostaria de pedir que você, nessa terça-feira, você acalme seu coração, que você clame pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você clame a presença do Espírito Santo de Deus na sua família, nos seus amigos, que a gente possa estar cheio do Espírito para poder escutar as palavras que a gente vai escutar daqui a pouco. Vou convidar que vocês chamem o Espírito Santo cantando essa música com a gente. Oh
maravilhoso a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Tenho certeza que você, na sua casa, também sente essa presença viva do Espírito Santo, sente a presença na sua família, sente a presença na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Vamos cantar mais uma canção? Convida o Espírito Santo de Deus para estar com você. Clama pelo Espírito Santo. E agora, já com certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, nessa transmissão, nos nossos corações, nas nossas vidas. Gostaria de pedir que vocês continuem com a gente até o final, mandando seu comentário, seu pedido de oração. Eu vou ler aqui alguns. A Renata pedindo: boa noite, sou de Luz e quero pedir oração pelas minhas filhas, Dária, Alice, Vitória e Ana Beatriz, especialmente por um trabalho para a Dária. Que o Espírito Santo abençoe abundantemente todos vocês. Pode ter certeza que Deus olha pelo seu pedido, pela sua oração, tá bom, Renata? O Alexandre, Donizete, várias pessoas mandando aqui os comentários. Então é isso, gente. Vamos continuar compartilhando. Vamos continuar mandando os comentários. A gente sempre reza pelas famílias, pela saúde. Talvez você tenha alguma pessoa querida que está doente. Pode mandar nos comentários, então pode pedir no fundo do seu coração. Pode ter certeza que Deus vai ouvir você, seu pedido de oração. E agora, gente, eu queria convidar a nossa convidada de hoje, a Ariel. Ela vai falar um pouquinho sobre gratidão e vai falar também um pouco de um testemunho de vida muito bacana que ela tem. Ela já tem um tempo de caminhada, participa do MAC na paróquia São Vicente Ferro. Então gostaria de convidá-la para poder falar um pouquinho pra gente. Fica à vontade, Ariel. Meu nome é Ariel e eu decidi que hoje eu iria falar muito mais do que o meu testemunho. Eu queria mostrar para vocês como eu enfrentei tudo isso e como a minha vida de oração ajudou para que eu passasse por todos os problemas. Vocês devem estar se perguntando como uma menina de 19 anos pode dar um testemunho, pode ter passado por alguma coisa na vida. E no último 1 ano e meio da minha vida, eu fui diagnosticada com síndrome de borderline, depressão, ansiedade e crise do pânico. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito contente, então sempre foi muito difícil poder demonstrar para as pessoas tudo aquilo que eu estava passando na minha vida. E eu trouxe um pouquinho do meu testemunho, trouxe um pouquinho do que eu passei, do que a minha família passou, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Primeira coisa, eu queria falar os sintomas da depressão. O que eu estava sentindo quando eu fui diagnosticada com depressão. Minha primeira crise, eu tive uma crise de ansiedade e eu achei que isso seria normal, porque quando a gente faz 18 anos, a gente tem pressa de crescer na vida, a gente quer tirar carteira, a gente quer entrar numa faculdade, a gente quer trabalhar, a gente quer conquistar o nosso dinheiro.
Então, eu achei que fazia parte de todo esse processo da minha vida. Porque assim que eu fiz 18 anos, eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu achei que a ansiedade seria uma coisa normal da minha vida, simplesmente por isso, por eu estar passando por um momento de turbulência que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E passando o tempo, eu descobri que não era só isso. E por isso eu coloquei aqui alguns dos sintomas. Tristeza, humor deprimido, que se caracteriza por desânimo, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava. Eu tinha muito interesse de sair com meus amigos, de ir na igreja, de fazer várias coisas que eu gostava e de repente eu não me sentia mais à vontade para fazer aquilo que eu fazia sempre. Ganha ou perda de peso, insônia, dormir em excesso, perda de energia, movimentos físicos sem sentido, a perna nervosa. Eu sempre fui muito ansiosa, mas a minha perna ficava mexendo o tempo inteiro, ou eu ficava mexendo a mão, estralando os dedos com muita frequência. Dificuldade para raciocinar. Parecia que a minha cabeça tinha parado. Parecia que eu tinha entrado num êxtase, que a minha cabeça não funcionava mais. Eu não conseguia pensar. Sentir-se culpada, sentir-se sem esperança. Pensamentos de morte ou suicídio. Irritabilidade, ansiedade aguda. Necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis. Eu tinha dificuldade até de levantar da cama para simplesmente comer ou para tomar banho. Eram coisas que eu fazia normalmente e começou a ser difícil na minha vida. Ir na igreja, infelizmente, teve uma parte da minha vida que eu tive que optar por não frequentar mais. Não porque eu não acreditava em Deus, não porque a minha fé era mais fraca, mas porque naquele momento de dificuldade que eu estava passando na minha vida, eu sentia uma grande dificuldade de me manter em um lugar fechado. E como a igreja é fechada e vai muitas pessoas, eu me sentia sufocada. Então, por um processo da minha vida, durante a depressão, eu não conseguia frequentar a igreja, acho que por causa das crises de pânico. Em momento nenhum eu perdi minha fé, em momento nenhum eu me senti menos especial para Deus por estar passando por tudo aquilo. Muitas das vezes eu perguntei por que isso estava acontecendo comigo e não estava acontecendo com outras pessoas que talvez não eram tão frequentes na igreja, ou que talvez nem cristãs eram. E eu ficava perguntando para Deus por que Ele queria isso de mim e não fazia isso com outras pessoas. Por que aquele sofrimento tinha que ser meu e não de outra pessoa? E muito tempo, assim que eu tinha sido diagnosticada, eu ficava me cobrando, me perguntando por que eu tinha deixado acontecer aquilo comigo, por que eu era uma pessoa tão feliz, tão alegre e de repente eu tinha perdido todo o interesse na minha vida. E eu vim falar um pouquinho para vocês, porque talvez isso possa estar acontecendo na sua casa, na sua família ou com algum amigo seu, e às vezes a gente pensa que é bobagem, que é uma coisa que vai passar, e às vezes é muito mais complexo do que a gente pensa. E foi assim dentro da minha casa, porque os meus pais não estavam cientes do que estava acontecendo comigo. Eu acho que nem eu estava ciente do que estava acontecendo comigo. Eu sabia que a minha ansiedade estava chegando num nível que me sufocava, que eu não conseguia raciocinar mais o que estava acontecendo na minha vida, mas eu não estava entendendo o nível que essa doença já estava chegando. E assim que eu comecei a me tratar, o médico falou para mim que a minha doença não teria cura, que eu teria que me tratar para o resto da minha vida, tanto com medicamento, tanto com os médicos. Eu comecei a tratar com um psiquiatra aqui em Formiga e essa foi a resposta dele, que a minha doença tinha chegado no nível que não tinha como ser tratada mais.
eu teria que me tomar medicamento para o resto da minha vida. Ele até citou uma frase que eu não esqueço, que ele falou: não tem pessoas que tratam da diabetes a vida inteira, você vai ter que tratar da sua depressão a vida inteira. E eu não conseguia entender como uma menina eu estava com 18 anos, uma menina de 18 anos teria que tomar remédio para a vida inteira. E a minha família também não aceitava isso, porque eles não sabiam direito o que eram essas doenças e tiveram que ir aprendendo conforme o tempo, conforme as coisas que iam acontecendo comigo. E a gente não conseguia entender por que aquilo não teria cura. E as minhas crises continuavam, minhas crises não eram de 5, 10 minutos, as minhas crises eram de 2 horas ou mais, e todas eu ia para o hospital para ser sedada. E os meus pais não ficaram satisfeitos com isso e eu troquei de médico. Eu troquei em setembro, se eu não me engano, do ano passado, e fui fazendo tratamento com ele até há 3 semanas atrás, onde eu recebi alta. Porque ele foi um dos médicos que falou que não existia isso, que não ia desistir da minha vida. Às vezes ele era arrogante, às vezes ele era chato comigo, mas ele foi um cara que não desistiu da minha vida em momento algum. E eu percebi que quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida, quando a gente está passando por algum momento difícil, não adianta a gente se culpar, não adianta a gente ficar nervoso, a gente tem que ter calma e a gente tem que tentar passar por aquilo, porque nem de momentos bons vive a vida, né? A vida não é só de momentos bons, e para a gente apreciar os momentos bons, eu percebi que a gente teria que passar pelos momentos ruins, eu teria que ser grata pelos momentos ruins que estavam passando na minha vida, eu teria que ser grata pela tristeza que eu sentia dentro de mim, e foi a partir daí que eu comecei a melhorar, porque eu percebi que ninguém além de mim tinha força para conseguir vencer aquela doença que só eu entendia. Às vezes eu contava para uma pessoa e uma pessoa não entendia o que estava passando dentro de mim, não entendia a dor que eu sentia, não entendia aquele ar de ser sufocado. E no começo desse ano eu tentei meu primeiro suicídio, que eu tomei uma cartela de remédio, de um dos remédios que eu tomava, era do mais forte. Eu tomei uma cartela dele e cortei os meus braços. E um amigo meu me encontrou e me levou para o hospital. E foi quando a minha família viu que eu já não aguentava mais o sofrimento que eu sentia, a dor que eu passava dentro de mim. E eu queria finalizar isso tudo, porque era um sentimento tão forte, era uma dor tão forte que eu não conseguia explicar para ninguém o que eu estava sentindo. Não conseguia passar para as pessoas aquilo que eu estava sentindo quando alguém me perguntava. E nessa minha primeira tentativa, eu pedi os meus pais socorro. Eu pedi os meus pais para não me deixarem morrer. E os meus pais ficaram meio sem saída, porque o que eles podiam estar fazendo por mim, eles já estavam. E eu fui levada para o hospital, fui desintoxicada com carvão, porque o remédio já tinha começado a fazer efeito no meu corpo, então não adiantava o tubo mais. E foi uma experiência muito ruim dentro da minha casa, dentro da minha família, mas foi uma experiência que hoje em dia eu trago com muita gratidão, porque hoje eu sei que eu sou essa pessoa pelas coisas ruins, por esses momentos difíceis que eu tive na minha vida. A depressão foi o momento da minha vida mais difícil. Eu tenho certeza que foi um dos momentos mais difíceis da vida da minha família, porque eles não sabiam como lidar, e ver eu passando por todo aquele sofrimento e não ter o que fazer também era muito difícil para eles. E foi
um período de muito sofrimento, de muita dor dentro da minha casa. E era um momento que eu não conseguia levantar. Eu estava vegetando numa cama porque eu passei a dormir com os meus pais porque eu tinha medo de dormir sozinha por causa das minhas crises de pânico. Eu não conseguia dormir, eu só dormia quando amanhecia, porque eu sabia que estava claro e eu tinha muito medo de escuro. E os meus pais tiveram que parar um pouco da vida deles para viver em torno de mim, viver me vigiando, viver me olhando, para que eles não perdessem uma vida por causa da depressão. E hoje em dia eu falo que eu não quero contar o meu testemunho para as pessoas sofrerem, para as pessoas verem o quanto é difícil passar pela depressão, passar por esse tanto de coisa que eu passei, mas eu quero contar o meu testemunho para você acreditar que é capaz de vencer a depressão, você é capaz de vencer suas crises de ansiedade, suas crises de pânico. Às vezes você acha que é fácil estar falando, mas para mim não foi. Eu enfrentei as mesmas coisas que talvez você esteja enfrentando agora, mas a nossa fé mostra que a gente é capaz de tudo. E tem uma parte em Filipenses, se eu não me engano, versículo 4, não me engano. É 3:13, que fala: tudo posso naquele que me conforta. E foi uma frase que eu levei para minha vida, que tudo eu podia em Deus porque Deus me confortava. Às vezes, quando a gente está passando por um momento de dor muito profunda, nenhum ser humano de carne e osso entende o que a gente está passando, mas Deus entendia tudo que eu estava passando. E todas as vezes que eu me cortava, que eu me machucava de alguma forma, isso me doía muito, porque eu sempre fui muito de dentro da igreja e eu pensava: nossa, Deus não vai olhar para mim mais, Deus não vai me amar da mesma forma mais, porque olha o que eu estou fazendo com o corpo que Ele me deu. E foi quando eu percebi que Deus estava comigo o tempo inteiro, que Deus acreditava na minha melhora, que Deus acreditava na minha cura, e que Ele tinha feito eu passar por aquilo, não por um castigo, não como uma coisa ruim, mas Ele tinha feito eu passar por aquilo em forma de aprendizado, para levar para outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que eu. E hoje em dia eu falo que eu sou grata por ter essa doença, por ter passado por essa doença, porque ela juntou a minha família. A nossa família sempre foi unida, mas nunca foi tão unida como ela é hoje. Hoje eu sei valorizar quem foram os meus amigos de verdade quando eu estive doente. Hoje eu sei o tanto que a fé é importante, o quanto a gente pode largar tudo e a gente não pode largar a nossa fé. E eu sou grata principalmente por ter me tornado a pessoa que eu sou hoje, porque eu não entendia nenhuma dessas doenças, eu não entendia as pessoas que passavam por isso, e eu entendi como Deus faz cada pessoa com o seu jeito e com a sua forma única e de um jeito tão especial. E eu percebi que Deus não faz ninguém sem ser perfeito. Eu falo isso para todo mundo. Deus não faz ninguém sem ser perfeito. Então você é perfeito da maneira que você é, do jeitinho que você é. E eu, graças a essa doença, eu comecei a perceber tudo isso. Eu percebi como eu era perfeita da maneira que eu era, da maneira que eu sou, com as doenças que eu tive, o tanto que a minha família é perfeita do jeito que ela é, o tanto que os meus amigos são perfeitos comigo da maneira que eles são. Eu não posso querer que as pessoas sejam aquilo que elas não eram, né, por uma escolha minha. Eu percebi que cada pessoa tinha seu jeito único de ser. Então, eu sempre fui principalmente grata, desde o dia que eu recebi alta. Tem 3 semanas que eu recebi alta,
e eu achava que eu nunca ia receber alta, que eu ia ter que tratar pro resto da minha vida com medicamento. E eu recebi alta de todos os meus medicamentos. Hoje em dia eu não tomo remédio mais. Não sinto mais nenhum tipo de sintoma que eu sentia, nem da depressão, nem da borderline, nem da ansiedade e nada de crise do pânico. E sim, eu acho que Deus foi um milagre na minha vida por ter feito tudo que Ele fez por mim, por todos os momentos difíceis que eu passei e que hoje eu consigo valorizar a felicidade imensa que eu estou vivendo na minha vida. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grata por esse momento da minha vida, por esse momento de felicidade que eu estou passando, mas eu só pude valorizar a minha felicidade, eu só pude valorizar a felicidade da minha família porque a gente enfrentou um momento ruim, porque a gente enfrentou momentos de infelicidades, a gente enfrentou momentos muito tristes e por isso hoje eu consigo valorizar tudo que eu estou passando. E eu estava pensando, como a gente vai ser grata por uma coisa, sendo que a gente não consegue valorizar outra. Eu vi tantas pessoas reclamando no meu Twitter hoje que estava muito quente e estava xingando, falando, gente, vocês estão felizes agora com esse calor que está fazendo? Mas eu pensei, como a gente seria grato pela chuva, como a gente seria grato pelo inverno se a gente não passasse por esse momento de calor? Como a gente seria grato pelo sol, como a gente seria grato por todas as flores, por tudo, se a gente não enfrentasse os momentos de chuva. Então, eu queria deixar esse recado, que tudo na nossa vida a gente passa para aprender a valorizar outro. Eu passei por um momento difícil na minha vida para valorizar coisas que às vezes eu não valorizava antes. Às vezes um sorriso, às vezes um abraço, às vezes um momento que eu estou vivendo, que antes eu não valorizava e hoje eu consigo valorizar isso. Eu consigo valorizar meus momentos de alegria porque eu vivi momentos de tristeza profunda. Eu consigo valorizar o calor que está fazendo porque eu vivi num momento que era somente chuva na minha vida, num momento que era somente escuridão. Então, para a gente começar a agradecer por todos os momentos que Deus dá pra gente, por todas as coisas que são colocadas. Tudo que acontece na nossa vida é uma escolha e a gente deve escolher ser sempre feliz, mas a gente deve sempre escolher ser grato por tudo que acontece com a gente. E eu vou pedir as meninas para cantar uma música e depois eu vou finalizar só com uma mensagem que eu trouxe.
Ariel vinha há algum tempo reclamando de ansiedade, mas achei que era uma ansiedade normal, da idade, das mudanças e das responsabilidades assumidas. Procurou por conta própria uma psicóloga no cursinho, na comunidade, mas não encontrava uma resposta para o que estava sentindo. Um dia à tarde, fui entregar uma xícara de chá para ela e foi aí que vi os cortes em seu braço. Como já tinha ouvido falar de pessoas que se machucavam, senti um aperto imenso no peito por imaginar o que ela estava passando sozinha, sem o nosso conhecimento. A partir daí, fui em busca e atrás de respostas para o que não entendíamos, o porquê daquilo está acontecendo com a nossa família, tão cercada de amor, aberta a diálogo e cristã. A primeira pessoa que procuramos foi um padre, para nos certificarmos que nada espiritual estava afetando. Ele nos afastou completamente essa responsabilidade e nos aconselhou procurarmos ajuda médica. Procuramos então uma psicóloga amiga da família que indicou um psiquiatra. Esse psiquiatra diagnosticou Ariel com síndrome de borderline sem cura e tendo que ser controlada a vida inteira com terapias e remédios. Porém, o tratamento não estava adiantando e as crises só aumentando. Como pedimos a Deus que nos desse uma luz para que pudéssemos ajudá-la, para que tirássemos ela de tanto sofrimento. E Ele, através de anjos que colocavam em nossos caminhos, nos fez chegar até outro profissional. Ele era chato, implicante, irritante, mas que ensinou a Ariel o caminho que ela deveria seguir, que era através dela mesma e da força que ela encontrava dentro de si, que ela se liberaria de todo aquele sofrimento pelo qual estava passando. E foi com muita alegria que depois de alguns meses acompanhando a Ariel na consulta, onde o médico deu alta para ela. Para Deus, nada é impossível. E nos testemunhos mais lindos o milagre de grande amor dele. A vida e a felicidade de Ariel são o nosso milagre. Sou muito grata. Vera. A minha mãe escreveu essa carta para eu levar no testemunho meu, porque eu queria que ela conseguisse passar para alguns pais que estão na mesma situação que ela, que tudo tem jeito, que tudo tem cura e que a fé ajuda muito, porque eu tenho certeza que a fé dentro da minha família ajudou bastante, ajudou a gente a se levantar de quando a gente achava que a gente estava no fundo do poço, que não tinha salvação. E durante o período que eu não estava indo na igreja, a minha família estava indo na igreja todos os dias por mim, estavam comungando por mim, já que eu não podia comungar, já que eu não podia estar frequentando a igreja. E a minha família foi um grande apoio, um grande impulso para eu poder estar passando por essa fase difícil. Então, o meu recado para vocês é que vocês não desistam. Vocês podem estar achando que estão no fundo do poço, que estão sozinhos, mas vocês não estão sozinhos. Se você estiver sozinho em questão de amizade, em questão familiar, você nunca está sozinho perante a Deus, porque Deus nunca te larga, nunca te abandona. E foi isso que eu tive certeza, que eu não estava sozinha, que a minha família estava comigo, que os meus amigos estavam comigo, mas que principalmente Deus estava ali. Deus não tinha me largado em momento algum. E que se você estiver passando por um momento difícil, que você estiver passando por alguma dificuldade, ou se você estiver com alguma dessas doenças e se sentir tão sozinho, que você possa me procurar para a gente conversar e eu poder passar um pouquinho do que eu vivi para você. E a depressão tem cura, a crise do pânico tem cura, a borderline tem cura e a ansiedade tem cura. É só a gente ter fé e continuar nesse caminho, tá? Obrigada. Mesmo nas
pessoal, gostaria de agradecer aqui a Ariel por esse lindo testemunho de vida e dizer, assim como ela já disse, como Deus fez a mudança na vida dela, Ele também pode fazer a mudança na sua vida. Por você que passa por todos esses problemas, por doença, ansiedade, depressão. E dizer também que a gente agradecer por você que esteve aqui conosco até agora, agradecer pelos comentários. A gente sempre vê muito pedido de oração pelas famílias e, assim como a Ariel disse, como a família foi importante na vida dela, é muito importante a gente rezar por todas as nossas famílias, nossos entes queridos. Então tem aqui 3 recadinhos para a gente poder finalizar. Vai ter um show do Thiago Brado, Casa de Acolhimento Divina Misericórdia, né, tá apresentando. Vai ser dia 13 de outubro de 2019, às 20 horas no Vicentão, ok? Tem também o lançamento do livro da irmã Maria Aparecida, o livro História de uma Vocação Missionária. O lançamento vai ser no Colégio Santa Terezinha, dia 7 de setembro, às 18h30. E também, para a gente poder finalizar, os recadinhos, a família da Jéssica convida o pessoal para participar dos festejos da paróquia São Judas Tadeu. Os festejos, gente, lá vai ser dia 13 e dia 14, na sexta e no sábado. Após a celebração da Santa Missa, vai ter festejos na paróquia, certinho? Então fica aí o convite, o lançamento do livro, festejos na paróquia São Judas e o show do Thiago Brado no Vicentão, certinho, gente? Muito obrigada a você que acompanhou aqui até agora. Continua toda terça, a gente vai continuar aqui às 10h30 e é isso aí, vamos lá, pessoal. E na semana que vem? Semana que vem, o aniversário de 2 anos do Projeto Seja Luz, certinho? Então, muito obrigada a você que esteve aqui até agora. Se não der pra somar, vou multiplicar, dividir. E jamais. Ainda tá ao vivo. Agora